Hoje a gente vai entrar num campo de batalha teológico que muita gente evita, mas que você precisa dominar: o batismo por aspersão. Você já ouviu aquela frase, se não mergulhou tudo, não batizou de verdade? Pois é, gente, tem uma galera que acha que a validade do sacramento está nos litros de água da piscina. Mas e se eu te provar, com a Bíblia e a história na mão, que a aspersão é, na verdade, a forma mais fiel de representar o que Deus faz no nosso coração? Hoje, então, não tem enrolação. A gente vai mergulhar na Bíblia e usar também a Confissão de Fé de Westminster e entender por que os presbiterianos, assim como eu, não abrimos mão dessa prática. Então, se você quer sair do rasinho e entender de forma real o que o batismo sela na sua vida, esse vídeo é o seu guia definitivo. Bora lá? Fala galera, Pastor Guedes aqui e bom, primeiro a gente precisa alinhar o nosso dicionário, para ninguém se perder, né? A aspersão ela vem do latim aspersio, que é basicamente respingar ou derramar água. No dicionário da igreja, o batismo, então, é o ato de aplicar a água sobre a cabeça do batizando. Mas muita gente confunde isso com uma preguiça, porque daria muito menos trabalho fazer por imersão. Mas para a teologia reformada, isso é na verdade uma questão de fidelidade ao símbolo batismo. Na real, o batismo é um sinal, é um selo da aliança. Ele não salva ninguém sozinho, mas ele marca quem pertence ao povo de Deus. E a pergunta que a gente faz é: qual que é a forma que melhor representa a purificação do pecado e o derramamento do Espírito? Spoiler, gente, não é o mergulho, e eu vou te mostrar o porquê agora. Então, gente, a aspersão, ela não caiu do céu no século XVI durante a Reforma Protestante. Ela está no DNA das Escrituras, e eu vou te provar isso. Olha comigo o texto de Ezequiel, capítulo 36, versículos 25. Nesse texto, Deus está falando sobre a nova aliança. Sim, a nossa aliança. E esse texto diz o seguinte: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Preste atenção nesse verbo aspergir. Deus não disse que ia nos mergulhar em uma água pura. Ele disse que ia aspergir. E se o próprio Deus usa essa linguagem para falar de purificação espiritual, gente, quem a gente pensa que é para dizer que a aspersão não vale? E não para por aí também. Calma, tem mais. Todo o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento que apontava para Cristo funcionava também na base da aspersão. Lembra comigo? O sangue ele era aspergido, a água da purificação ela era aspergida. E quando a gente chega no Novo Testamento, essa linguagem ainda continua a mesma e ela continua viva. Não te convenci ainda, né? Então, vamos para o Novo Testamento? Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 22, o texto diz pra gente se aproximar de Deus com o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Gente, o termo grego aqui para purificação remete diretamente àqueles ritos de aspersão lá do Antigo Testamento. O autor de Hebreus está fazendo, na verdade, um link direto com a gente com o Antigo Testamento, mostrando que assim como a água era aspergida nos rituais antigos para limpar o que era impuro, o sangue de Jesus também é aspergido na nossa alma para nos tornar puros. E se eu não te convenci ainda com a Bíblia, ainda tem o argumento da lógica de Atos capítulo 2, versículo 41. Naquele momento, foram 3.000 pessoas batizadas em Jerusalém, em um único dia. Galera, Jerusalém ele não é o Brasil, um local com grande concentração de água. A água em Israel é ouro, ainda mais em Jerusalém, que é uma região montanhosa, e nem rio passa lá por perto. A logística de mergulhar 3.000 pessoas ali seria um pesadelo. Além também de um escândalo público, né? Porque a água dos reservatórios era para a sobrevivência e não para os homens mergulharem neles. A aspersão, gente, ou a efusão, molhar a cabeça, né? Aspersão é aspergir, efusão é molhar a cabeça. Era a prática comum de purificação dos judeus e foi com certeza o que aconteceu ali. Mas calma, ainda não acabou, eu ainda tenho mais argumentos para vocês, tá? E é aqui que a aspersão ela começa a brilhar. O batismo ele vai simbolizar o derramamento do Espírito Santo, não é mesmo? Agora pensa comigo, na Bíblia, o Espírito Santo alguma vez ele sobe sobre alguém? Ele é imergido, a pessoa é imergida no Espírito Santo? Não, nunca. Ele sempre desce, ele é sempre derramado, ele sempre cai sobre, ele sempre vem sobre. Quando o pastor ele asperge a água na cabeça do batizando, ele está, na verdade, ilustrando visualmente a graça de Deus descendo do alto sobre o pecador.
A forma de batismo da imersão foca muito na nossa união com Cristo, na morte e ressurreição dele. O que é lindo e bíblico também, tá? Não deixa de ser. Mas a aspersão, ela foca na purificação e no derramamento. A Confissão de Fé de Westminster, um documento de suma importância para as igrejas reformadas, lá no capítulo 28, ela vai deixar algo muito claro pra gente. Não é necessária a imersão da pessoa na água, mas o batismo é devidamente administrado por aspersão ou efusão. Gente, a validade, ela tá na água e na palavra, não na profundidade que o tanque tenha ou na quantidade de água, tá? Então, se você acha que a aspersão é coisa de igreja moderna, que a gente inventou isso agora e que a imersão sempre foi o normal, gente, desculpa, mas você tá por fora da história. A Didaquê, ela é um manual cristão do 2º século e ela já dizia o seguinte: se não tiveres água corrente, batiza em outra água. Se não tiveres nenhuma nem outra, derrama a água 3 vezes sobre a cabeça. Ou seja, o que Didaquê, os primeiros apóstolos, os primeiros professores da igreja estão dizendo aqui? Que desde o início a igreja sempre entendeu que a forma não é o importante, mas o elemento, a água e a fórmula, Pai, Filho e Espírito Santo, é que são os essenciais. Como nós, presbiterianos, sempre interpretamos a Bíblia através da lente aliancista, e inclusive, se você quer que eu faça um vídeo te explicando o que é o aliancismo, é só você comentar aqui embaixo, que com certeza eu trago esse assunto tão importante para você poder entender melhor também. Mas voltando, como nós presbiterianos somos aliancistas, nós mantemos a aspersão porque, no nosso entendimento, ela é a forma que melhor se conecta com a continuidade da aliança desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. A gente entende que a aspersão ela é uma prática reverente, bíblica e que foca totalmente na obra de Deus e não na nossa performance debaixo d'água. Então, gente, no fim das contas, o batismo por aspersão é um testemunho, é um sinal visual ou visível de que Deus nos purifica e derrama o seu Espírito sobre nós. Se você foi batizado assim, por aspersão, descanse na promessa. Você foi marcado, você foi selado e incluído na família de Deus com esse ritual tão importante que é o batismo. Mas se você não foi, ou se foi batizado por imersão, como a maioria dos brasileiros, também não tem problema. Aos olhos do presbiterianismo, pelo menos, o seu batismo também é super válido. E não, você não precisa se batizar novamente. Mais uma vez, se vocês quiserem, depois eu trago um vídeo sobre por que a gente não precisa se batizar várias e várias vezes, como algumas igrejas estão fazendo por aí, não é mesmo? E aí, agora eu quero saber de você. Esse vídeo explodiu a sua cabeça ou te trouxe mais paz? Se você aprendeu algo novo hoje, faz o seguinte: comenta aqui o que você achou desse tema, esmaga o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo naquele grupo de teologia que vive discutindo sobre isso. Vamos espalhar o conhecimento bíblico com profundidade, mas de forma leve, beleza? Valeu, galera. Então, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.